Como prometido, vou gravar aqui a análise da partida do Barcelona contra o Mônaco. Eu falei que traria mais vídeos de Champions se tivesse muito like. Vocês deram um apoio muito grande nos últimos dois vídeos que eu trouxe. Peço desculpa por não trazer outros. A partida termina em 2 a 1, 2 gols do Mônaco e 1 do Barcelona. Gols de Aklioshi e Lenny Kena. E do lado do Barcelona a gente tem um gol de Lamine Yamal. Essa é uma partida que pode até ser uma derrota, mas entre aspas não é. E eu vou explicar o porquê. Isso aqui na verdade pode ser até uma vitória do Barcelona em outro ângulo, em outro ponto de vista. O Barcelona foi para campo com 4-2-3-1. E o Mônaco foi para campo também com 4-2-3-1, claro que são ideias diferentes. Para quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, e vamos começar essa análise aqui, vamos tentar explicar um pouquinho do contexto do jogo, né? O Barcelona jogou praticamente a partida inteira com 1 a menos, que isso aqui muda completamente. Aqui eu tento fazer uma explicação, né? Porque se você comparar com Xavi, aconteceu um cenário até pior. Ele estava enfrentando o Paris Saint-Germain, que é o time francês mais forte, o time francês com mais dinheiro, Kylian Mbappé do outro lado, e ele também perde -1. E ainda assim aquela partida foi muito sólida da parte do Barcelona. Então é um contexto parecido, só que obviamente é mais fácil pro Barcelona, não é um mata-mata, não é uma partida decisiva, é apenas o começo dessa Champions, apesar de ser importante vencer. O começo de você, por exemplo, pegar esse tipo de erro e já consertar para as próximas partidas. Basicamente é isso, cara. Então eu vou fazer comparações entre Xavi e Hansi Flick aqui por causa disso. O que aconteceu foi que Eric Garcia, ele acaba cometendo um erro, acaba cometendo a falta na entrada da área, e como era uma jogada decisiva, todo mundo sabe, é cartão vermelho isso aqui. Mesma coisa que rolou naquele lance de Ronald Araújo em cima do jogador Paris Saint-Germain, né? E o juiz não errou, quem errou foi Ter Stegen. Inclusive, diria que não dá pra quantificar a partida dele por esse erro, porque foi incrível a partida do Ter Stegen, mas dava pra Eric Garcia ter deixado o cara passar também. O gol vale menos do que você perder ele, e perder ele significa destruir todo o esquema. E sinceramente, falo aqui pra vocês que dói bem menos em Xavi perder um jogador do que o Hansi Flick. Pra Xavi é um pouco mais fácil. Ele basicamente pode guivar o camisa 9 e continuar o jogo. No caso de Hansi Flick, acaba batendo direto dentro da construção do jogo dele e era o jogador mais defensivo do meio de campo, né? O tal do Eric Garcia, que é zagueiro, estava adaptado no meio de campo, ele já jogou de lateral invertido algumas vezes. Se eu não me engano, o Hansi Flick não usa lateral invertido. Então quando perde Eric Garcia, perde boa parte do pensamento do jogo dele, já que esses dois volantes são o que pensam o jogo dele. Tava na figura de Marc Caçador e Eric Garcia ali, pra ser do jogo. Uma expulsão muito cedo destrói completamente essa fase de construção. E aí a solução dele é pegar Pedri e recuar. Isso faz com que o Barcelona, ele não consiga executar bem o plano dele. Todo o plano dele precisa desse AM, esse meio atacante ali que fica perto do camisa 9, às vezes penetra a área, vendo os espaços para poder finalizar. Esse camisa 9, em teoria, não funciona sem esse cara. Então foi o que aconteceu. Lewandowski ficou muito mal no jogo. Mas não foi só ele. Rafinha às vezes não conseguia achar a linha de passe. Lamine Yamal a mesma coisa. Era tipo, dá pra sentir que tinha um a menos. Mas muito mais na parte ofensiva. Porque na parte defensiva, com o Pedri recuando e virando esse outro volante que joga ao lado dele pra construir o jogo, ainda tinha jogo. E a parte defensiva, inclusive, do Barcelona, eu diria que ela foi bem. Conseguiram fazer uma boa linha de impedimento. Claramente ali os jogadores do Mônaco estavam ficando impedidos mais do que o que eles queriam. Com muita dificuldade de fazer o jogo acontecer. Era impressionante porque na parte defensiva parecia que o Barcelona não tinha -1. Parecia que tava tudo bem, tava tudo estruturado muito bem. E eu volto a falar, é muito importante mesmo esse volante, cara. Se fosse um cartão vermelho na zaga, talvez não machucasse tanto quanto esse volante. O volante realmente... E eu imagino que ele botou Eric Garcia ali já tendo alguma ideia muito específica por trás, até porque ele é zagueiro de ofício, né? E não se assustem muito com isso. A Alaba já fez volante já com o nosso querido Hansi Flick aí, mano. E ele faz isso às vezes, quando ele quer trazer um equilíbrio diferente pro meio de campo. Enfim, do lado do Mônaco, obviamente era um jogo ganho e o Mônaco se atrapalhou muito, né? Muita dificuldade pra fechar essa partida, pra realmente criar uma dinâmica que gerasse o gol, e principalmente porque o Mônaco, mesmo com um a mais, como eu disse, às vezes quando tava atacando parecia que tava mesmo a mesma galera, né? 11 contra 11, não 10 contra 11. O Mônaco não conseguia criar boas dinâmicas, não conseguia acionar os jogadores com realmente grande qualidade pra fazer o gol. Acredito que isso seja um problema do próprio Adi Hütter, né? O treinador deles, que provavelmente deve tentar propor uma solução em algum outro momento. E nos pés de Wanderson, o brasileiro Wanderson, que inclusive eu falei bem aqui dele no canal. Teve muita gente meio relutante com isso. Talvez por ele jogar no Mônaco ninguém assistia a Ligue 1 aqui no Brasil. Só que ele é muito bom, sim. É muito engraçado que a galera não sabe que Wanderson é um bom jogador, cara. É assustador, cara. Porque na Ligue 1 todo mundo que assiste sabe. Ele é muito bom. Inclusive, quando eu tava montando meu elenco do Chelsea, diversas vezes eu pensei nele pra substituir Chris James, do Chelsea, ok? Que é o time que eu torço. Então, é um cara que eu considero muito. Eu falei que a parte defensiva dele é uma parte forte, vi gente também meio presa com isso. Que Wanderson ele defende muito
muito bem. Mas, obviamente, ele tem qualidades criativas e qualidades ofensivas também, cara. Eu diria que o físico dele é muito bom, né? Um cara muito qualificado fisicamente e ainda tem uma boa qualidade de passe. Hoje que foi o que fez ele conseguir, né, dar uma assistência ali, aquela ligação defesa-ataque, já que eles não conseguiam construir o suficiente pra fazer um gol realmente no Barcelona, já que eles eram sempre parados ali pela zaga, e numa ligação mais direta eles fazem um gol, coisa que levou o Borussia Dortmund pra final da última Champions, cara. Esse tipo de ligação direta, muito nos pés de Nico Schlotterbeck, né, que é ele que fazia esses passes diferentes. Às vezes Hummels também é muito bom nessa parte. E Wanderson traz essa qualidade a mais, ele vai lá, ó, traz ali aquele movimento, atrai todo mundo e depois faz um passe ligando da defesa pro ataque pro centroavante deles, que é o tal do Ileni Kena, que entrou no segundo tempo. Inclusive jogou bem o tal do Ileni Kena, ok? Jogou bem. Embolou, não tava conseguindo dar resultado. Tem também o nome de Akaliush, que eu ainda não citei, mas outro jogador que foi muito bem, cara. Não só ele fez o gol, como a partida dele, no geral, assim, foi muito boa. Esperava um pouco mais do tal do Lamine Camara, que eu já falei dele aqui no canal, botei ele em alguns elencos. Acho que é um jogador de muita qualidade, mas é muito jovem, né? A idade pega muito nesse contexto de Champions. Raramente um jovem ele sai tão bem. Tem o nome também de Salisu. Salisu, cara, o Barcelona quase fez 2-1. Uma jogada que Rafinha acionado, né? A bola entra ali com Rafinha. Rafinha quase ganha o duelo. Salisu, ele não consegue impedir a movimentação de Rafinha, mas Salisu consegue tirar a bola do pé dele, cara. Um toque genial. E muito do porquê eu coloquei Salisu em vários elencos aqui do canal e eu falei muito bem dele. Ele é muito bom, cara. Lembrando que ele nem joga do lado que Rafinha tava, né? Ele teve a leitura, ele leu a jogada, viu que geraria uma lacuna, fez a movimentação. Aquela movimentação que ele faz é um dive. Ele mergulhou na jogada, porque se ele não consegue tirar a bola, era gol. Só que ele conseguiu e eu não sei como é que ele fez aquela magia, cara. Rafinha tava muito confiante de que ia, e Rafinha é muito driblador, né? Ele tem muita técnica, então dificilmente alguém tira, mas Salisu, inclusive a partida inteira dele foi muito boa. Tenho que falar desse jogador aqui, cara. Então, o Mônaco teve a chance de jogar bem e alguns jogadores se destacaram, outros menos, é claro, né? O goleiro deles um pouco atrapalhado em alguns momentos, apesar disso pontual em algumas horas, né? Muito bem nessa parte. E obviamente o Barcelona, com a falta desse jogador ali pra construir o jogo, tem uma construção muito ruim e as jogadas eram muito diretas, muito fáceis e previsíveis, o que normalmente não é muito a de Hansi Flick, né? Hansi Flick, eu diria que são jogadas rápidas e imprevisíveis às vezes. Você tá tão preocupado com a camisa 9 dele que muitas vezes o ponta sai na cara do gol e você nem vê. E obviamente acho que as melhores jogadas do Barcelona eu posso falar que elas saíram do pé de Lamine Yamal, né? Ele que trouxe alguma coisa. A Rafinha quase não tocou direito na bola, teve mais que trabalhar qualquer outra coisa, e Lewandowski pouco acionado com qualidade. Acionamento de baixíssima qualidade, assim como o Haaland no jogo do Manchester City, né? E eu vi muita gente cobrando, inclusive, isso, sendo que não tinha espaço, não tem o que ele fazer. O time precisa gerar dinâmica pra ele ganhar o espaço, cara, pra que ele consiga fazer a parte dele. E nesse lado, o Lewandowski acabou sendo o mais prejudicado, né? Já que Pedri recua e não faz a função, e aí pronto, acabou o jogo dele. Eu, particularmente, não gostei muito das substituições de Hansi Flick, né? Ele traz algumas no segundo tempo, e pra mim o time só piora. As substituições só pioraram o time, Ansu Fati, Pablo Torre, Ferran Torres. Inclusive, quando eu vi o nome de Pablo Torre, eu achei super estranho. Mas eu entendo que é uma questão de que o time não tem rodagem de elenco, né? É um time que não tem elenco. Se olha pro banco de reserva, tem pouquíssimas pessoas pra dar confiança. Mas, por exemplo, talvez trazer um Paul Victor que tem uma movimentação muito boa seria algo pra buscar um gol. Já tava 2-1. Larga tudo de mão e tenta buscar o resultado, sabe? Tenta 2-2, tenta buscar o ponto. Se a partida virar um 3-1, 4-1, não importa, que você já vai perder. Então, desse lado, eu não gostei muito de Hansi Flick nesse jogo, cara. Apesar disso, eu tenho que falar, o início de Hansi Flick é muito perfeito, ok? O início dele é maravilhoso aqui, jogando muito bem, inclusive vai ter vídeo do Barcelona futuramente. Mas aqui eu deixo claro, foi uma partida ruim. Você entendeu o contexto de que o jogador tava expulso, o que Hansi Flick fez foi muito bom. Tava muito sólido ainda. Solidez defensiva que normalmente um esquema tão ofensivo quanto o dele não traz. Mas ele soube colocar em campo isso aqui. O time se defendeu bem e tudo mais, e a parte dele ele fez, ok? É o que eu tenho que falar. Inclusive aqui eu entro nessa questão do cartão vermelho, mano. Assim, as pessoas têm que parar de culpar o treinador quando alguém toma um cartão vermelho. Você acha mesmo que Hansi Flick virou ali pra Eric Garcia e falou: cara, vai lá e faz uma falta na entrada da área e toma vermelho e estraga a minha partida? Você acha mesmo que ele teve essa falha de diálogo dele? Não, né? Não foi. Claramente, isso aí estragou completamente os planos dele. Provavelmente ele deve ficar muito bravo com o jogador. Assim como o Xavi ficou decepcionado com o Ronaldo Araújo lá naquela jogada, né? Ele brigou mais com o juiz, só que não adianta. Ele errou ali naquele lance, deu oportunidade pra que o jogador do PSG valorizasse aquele lance, né? E fizesse
aquele showzinho pra ganhar o vermelho e ganhou, né? Conseguiu ganhar em cima do juiz. Então, não pode deixar acontecer esse tipo de jogada, cara. E aí vem a galera em peso falar do treinador. Cara, não tem nada, não tem o que fazer, cara. Não é instrução dele isso aí. Foi um erro que foi cometido tanto do goleiro quanto de Eric Garcia. Deveria ter deixado a bola passar, mano. Não adianta fazer a falta, porque aí o vermelho vai estragar e comprometer o resto da partida. Aquele 1 a 0 que o Mônaco poderia abrir não ia mudar nada no final das contas. Não ia mudar absolutamente nada. Eu acho que teria sido melhor só deixar o gol acontecer. Ou nem ia, né? Até porque a partida de Ter Stegen é maravilhosa. Inclusive aqui eu já puxo o gancho pra falar dele. Antes de eu falar dele, eu posso me esquecer de falar, mano. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, ok? Muito importante. Eu volto a repetir esses vídeos aqui sobre a Champions continuar. Eu preciso do feedback de vocês. Também não esquece de compartilhar, cara. O vídeo acabou de sair, mano. Manda pra todo mundo, cara. Vamos lá. Ter Stegen faz uma partida maravilhosa. Foi incrível, assim, tipo... A falta do -1 parecia até que Ter Stegen era 2, né? Umas defesas ridículas. Também a questão do que eu falei de Wanderson, né? No começo, sobre essa ligação de defesa-ataque. Ter Stegen consegue fazer muito bem essa ligação de defesa-ataque. Alguns passes, inclusive passes que trouxeram muito mais perigo do que normalmente eles tinham pra trazer. Inclusive uma qualidade que Ter Stegen tem muito bem, né? Eu diria que Ter Stegen é uma versão melhor de Ederson, do Manchester City. Eu acho isso dele. Ele é muito bom com os pés, eu acho a qualidade de passe dele muito boa. Obviamente um pouco pior que Ederson, né? Nessa questão da qualidade com os pés, Ederson faz mais nessa parte. Só que a parte defensiva dele é tão superior no meu ponto de vista que Ter Stegen acaba tendo essa validade. Inclusive Ter Stegen só é banco na Alemanha por causa de Neuer, cara. Não é a questão dele ser um mau goleiro nem nada, porque, cara, ele é incrível. Olha essa partida. Ele ganha o MVP da partida ali, né? No SofaScore. Provavelmente deve ter ganhado também lá dentro da própria UEFA. E não é à toa, cara. É incrível. A partida que ele executou ali, tirando o erro de passe no começo, o resto é perfeito. Defesas, poderia ser um placar muito maior se fosse outro goleiro. O destaque, né? Tanto do Barcelona quanto do Real Madrid em questão de goleiro. Muito bom. Enfim, cara, pra finalizar esse vídeo aqui, a expectativa era, claro, que era a vitória do Barcelona. Todo mundo esperava isso. Só que você tem que entender o contexto. Foi expulsão no começo do jogo. Para esse tipo de cenário, sair com 2 a 1, quase conseguindo ganhar em alguns momentos, tá bom demais, velho. O empate teria sido realmente muito bom pra eles, mas conseguir sobreviver bem, até mesmo aprender uma lição com esse jogo, aprender a lidar com esse tipo de caos, talvez vá valer mais a pena no futuro do que não ter vivido isso. Talvez seria pior tomar esse cartão vermelho no mata-mata. Aí sim poderia estragar com o plano de Hansi Flick, mas lembrando, ele é um técnico que já ganhou a Champions. Isso aqui pode ser importante pro futuro dele, cara. Então meu resumo é que tá tudo bem. O Barcelona tá bem, tá vivo, jogou bem a partida, gostei de assistir esse jogo também. E é isso, cara. Eu acho que o treinador ele tem que tentar arrumar soluções. E Hansi Flick vem arrumando muito mais do que só soluções, né? Ele vem fazendo milagre no Barcelona. Nesse começo, um Barcelona que muitas vezes não tem muito elenco pra ele, né? Já que o Barcelona vive uma crise que provavelmente deve acabar daqui a uns 2 anos. Mas durante esse período ele tem indo bem. Só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Enfim, cara. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado, mano. Muito obrigado por me escutar até aqui. E não esqueça do like, compartilhamento, viu? Vou cobrar vocês. Tchau.